E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é a professora Nath e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de texto. É a nossa base ali da língua portuguesa. Como que eu vou ler um texto? Como eu vou interpretá-lo? Que tipo de textos existem? Tudo isso a gente vai ver hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Gente, qual que é a importância, né, da leitura crítica e interpretativa? Aqui eu coloquei um textinho bem básico, assim, bem sucinto, para a gente saber o porquê que é importante, tá bom? Ela é fundamental para desenvolver a capacidade de analisar, questionar e compreender profundamente as informações que recebemos. Então, é através da leitura crítica, através do nosso pensamento crítico, é que a gente vai ser capaz de fazer tudo isso. Analisar, questionar e compreender o que está sendo dito, tá bom? Vai além de simplesmente entender meramente a mensagem que está ali pra gente, né? Envolve vários tipos de coisas, faz a gente refletir sobre aquilo que foi lido, avaliar a real intenção do autor e também de identificar possíveis manipulações e construir um ponto de vista próprio. Eu gosto de falar para os meus alunos, né, em sala de aula, que eu não estou simplesmente ensinando português, eu estou ensinando a eles não serem passados para trás, né? Até porque a língua portuguesa ela não é só gramática, a gente tá falando sobre discursos, né? Então, quando a gente está falando de um discurso, a gente tem N coisas envolvidas, a gente tem intenção, né? A gente tem o contexto que aquilo foi produzido. Então, tem muita coisa envolvida que a gente precisa prestar atenção, precisa dar a real importância para a leitura crítica e interpretativa, gente. Interpretação de texto é tudo. Metade ou até mais, assim, eu diria que uns 80% dos conflitos mundiais seriam resolvidos se as pessoas tivessem uma interpretação de texto boa, tá? É isso. Só para vocês entenderem. Então, por que é tão importante, né? Eu já comecei a falar ali no slide anterior, mas ela fortalece o pensamento crítico, né? Ajuda a gente não aceitar tudo de maneira passiva, faz com que nós nos tornemos questionadores, né? A gente passa a se questionar o porquê que aquilo está acontecendo, por que nós estávamos aceitando algumas coisas e agora não estamos mais. Melhora, óbvio, a nossa comunicação. Então, quanto mais a gente entende os textos que são postos para nós ou que estão disponíveis, melhor nós conseguimos nos expressar, né? Eu gosto de falar que quanto mais nós lemos, mais inteligente nós ficamos, porque nós aprendemos gramática, nós aprendemos fatos sobre o mundo, nós aprendemos a como escrever. Então, um bom escritor é um bom leitor também, né? Então, enfim, prepara para uma cidadania mais ativa. Então, quem lê criticamente é capaz de participar melhor de debates sociais, políticos, culturais. Por quê? Porque simplesmente tem mais argumentos, tem mais conhecimentos, né? Se a gente ficar o tempo todo aqui no celular, em um aplicativo, que eu não vou dizer o nome, mas rolando a tela para cima e para baixo, para cima e para baixo, não vai ajudar a gente em nada, né? Só vai simplesmente fazer nosso nosso cérebro até regredir um pouco, né? E falando dos adolescentes agora também, né, que estão ali no desenvolvimento cognitivo, é extremamente prejudicial. Então, se a gente trocar 3 horas disso daqui por 3 horas de uma leitura de um livro, isso eu tô falando de qualquer tipo de literatura, né? Pode nem ser literatura, pode ser qualquer outro tipo de leitura, mas que uma leitura que seja rica e significativa ali, maravilha, já cumpriu o seu papel, tá bom? Então, e também ajuda na resolução de problemas, porque interpretar diferentes pontos de vista permite com que nós encontremos soluções mais criativas e embasadas. Faz com que a gente se coloque no lugar do outro, porque a gente vai saber interpretar aquilo que a pessoa está falando para nós, certo? Então é isso, gente. Leitura e interpretação de texto salvam vidas, tá? É um chuchuzinho. Então vamos lá. Os textos, né, eles têm diferentes tipos aqui. Eu peguei os mais básicos, né, que as bancas, né, de concurso pede, né? Então, aqui são textos verbais, não verbais, literários e não literários. Então, a gente vai ver as diferenças entre eles, tá? E os exemplos de textos verbais e não verbais. Os literários e os não literários, eu não coloquei aqui exatamente porque é meio óbvio, né? Então, só ali com os exemplos, a gente já vai saber
que tipos que são, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre os textos verbais. Eles são compostos por palavras faladas ou escritas, tá bom? Lembrando que texto não é só palavras escritas ali. Eu aqui, por exemplo, tô fazendo um texto, eu tô falando com vocês, é um discurso, é uma forma de discurso, tá bom? Então nós temos crônicas, notícias, poesias, receitas. Notem que textos verbais aqui pode ser de diversos gêneros, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente que existem gêneros textuais, tá? Mas nesse caso, a gente está falando de um grandão, tá? Macro, que é o quê? O texto verbal. É o texto com palavra, tá bom? Seja falada, seja escrita. Agora, os textos não verbais, aqueles que exigem mais da nossa interpretação de texto ali, que eles são imagens, sons, símbolos, que eles fazem isso para transmitir uma mensagem para a gente, tá? Então, são placas de trânsito, charges, pinturas, infográficos, que é aquilo que, mesmo sem ter nenhuma palavra escrita ou falada, nós vamos conseguir compreender, né? Mais para frente, aqui nos próximos slides eu vou mostrar para vocês. Textos literários, né? Tem a finalidade estética e artística. Trabalham com uma linguagem de maneira mais criativa e de forma mais conotativa, que tem vários sentidos, que não é o sentido da palavra que está ali no dicionário. Então, nós temos contos, romances, poemas. Então, é aquilo que expressa sentimentos, que evoca sentimento nas pessoas. Então, de uma forma mais artística, poética, tá? Tem N escritores que eu gosto, né? Escritores literários que eu amo, por exemplo, Machado de Assis. Amo, vou sempre falar do paizão da literatura, porque ele era o cara. Nossa, como eu amo aquele senhorzinho. Jesus Cristo. Inclusive, quero dar o nome do meu filho com o primeiro nome dele, Joaquim. E agora vamos para os textos não literários, né? Que acabam caindo muito mais nas nossas bancas, nas nossas provas para concurso, tá? Eles buscam informar, instruir ou transmitir conhecimento de forma direta e objetiva, usando uma linguagem mais denotativa, no sentido literal da palavra, tá bom? Então, ele não vai usar figuras de linguagem, não vai ter ironia, não vai ter. Como que é? Nossa, até esqueci. Não vai ter hipérbole, não vai ter N coisas ali que é utilizada nos textos literários. Então, vai ser uma mensagem mais direta. Ele vai falar aquilo que ele realmente quer dizer e ponto, sem margem para interpretação, tá bom? Então, nós temos notícias, manuais de instrução, artigos científicos e nós veremos também que nos vídeos de redação, nós veremos que a própria dissertação, né, o próprio texto dissertativo e argumentativo é um texto não literário, tá bom? Então é isso, gente. Nós temos textos verbais e não verbais. Verbais, palavra, falada ou escrita. Texto não verbal, imagem, som e símbolo, tá? Dentro dos textos verbais, nós temos os literários e os não literários, ok? É como se fosse uma arvorezinha assim. Nós temos a árvore dos textos, aí um raminho vai para os textos não verbais, que tem os seus raminhos ali, som, imagem, símbolo, e aqui os textos verbais, que tem os literários, não literários, tá bom? É como se fosse uma grande árvore com as suas raízes, tá bom? Vamos falar sobre os exemplos de textos verbais, tá bom? Eu coloquei 3, mas vai aparecer mais 2 ali para frente, tá? Primeiro são as... Ui, perdão. Primeiro são as notícias, tá bom? Então, a gente vê em jornais... Eu, pelo menos na minha época, quando era criança, eu via jornais físicos. Hoje em dia, a gente vê pela internet. A gente pode ver notícias nas nossas redes sociais também. Enfim, é um gênero verbal, tá bom? Poemas, gênero verbal também. Um texto verbal, perdão. Um texto verbal, palavras que evocam sentimentos. Eu acho bacana a questão dos poemas, porque podem ser poemas completamente inusitados, né? Em formatos inusitados e tal. Eu acho isso bem interessante. Cartas, né? Que eu acho que isso nem existe mais hoje em dia, mas cartas é um tipo de texto verbal que nós escrevemos ali. Não era só textão de WhatsApp,
né? Então, nós temos as cartas aí como textos verbais, tá bom? E aí nós temos o artigo de opinião, tá bom? Que é diferente do dissertativo argumentativo, tá bom? O artigo de opinião, ele tem um intuito ali de persuadir, de convencer o leitor, tá? Enquanto o dissertativo argumentativo, o autor ele fica mais distante. Ele não quer convencer o leitor, não. Ele quer passar informações embasadas, ele quer passar a tese dele, né? Aquilo que ele está defendendo, através de argumentos e ponto. Ele não quer convencer ninguém. Ele só está dissertando. Ele está falando ali aquilo que ele tem para dizer. Ele está sustentando essa fala dele com argumentos e ponto. É isso. Ele não quer convencer ninguém, tá? Então, essa é a diferença. O artigo de opinião tem aquele que mais convencido, de convencimento, sabe? Enquanto o dissertativo argumentativo, eu só tô lá falando sobre o tema, tá bom? E aí, vamos para os textos não verbais, né? Nós temos as placas de trânsito, como ali a palavra pare, tudo bem que eu coloquei pare, mas que tem uma palavra, mas vamos imaginar um outro, tá bom? Uma setinha assim, erro meu, perdão. Temos as obras de arte, né, que não tem palavra alguma, mas que transmitem muita coisa. Então, vamos parar para interpretar essa obra de arte aqui, né, que se chama O Grito. Nós podemos ver aqui que é uma pessoa que está, meu Deus, assim, parece realmente que ela está gritando. Grito remete ao quê? A desespero, a dor, tá bom? E aí, nós vamos para os emojis, que é uma coisa muito mais comum hoje em dia, né? Eu não sei se os jovens estão usando isso ainda, mas eu usava bastante quando era adolescente. Então, vamos interpretar esses emojis aí. O primeiro, tá? Sorrindo. Sorriso é o quê? É felicidade. Então, a gente usa quando a gente tá feliz, talvez. O outro já tá surpreso, né? Porque quando a gente tá surpreso, a gente faz o quê? A gente abre a boca, a gente... meu Deus! E aí, o terceiro, ele tá com a mãozinha no queixo, assim. O que isso está significando? Que ele tá pensativo, tá reflexivo, tá bom? Olhe para o nada e pense em tudo. É bem isso. E aí também nós temos os infográficos, tá? Que são só com ícones e dados visuais, tá bom? E também nós temos as charges, né? Que são sem palavras. Então vamos interpretar essa charge aqui. Nós temos o livro aqui, e ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma manobra de ressuscitação em um indivíduo, em uma pessoa. E o que está saindo? Eu não sei se dá para ver aqui. Vamos dar um zoom. O que está saindo aqui? Está saindo redes sociais, está saindo coisas da tecnologia. Se a gente for parar para pensar aqui, o que é isso? Não é um mar normal, né? É um mar com um monte de celular, né? Então ele estava se afogando nesse mar. E aí o livro tá fazendo o quê? Tá desafogando ele, tá tirando aquilo que tá prejudicando ele, tá bom? Bem interessante essa charge. Opa, não? Pronto, agora sim. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre análise, compreensão e interpretação de texto. Esses três conceitos, eles costumam confundir bastante, tá bom? Então, vamos passo por passo, tá bom? Baby steps. Primeiro, a análise, tá bom? Quando a gente analisa alguma coisa, a gente identifica a estrutura, ou seja, a forma e o conteúdo, que é a mensagem. Então, a gente observa o vocabulário, recursos linguísticos, imagens, né? No caso dos não verbais. Então, a gente faz a gente vê primeiro uma coisa mais geral, a gente analisa geral, sabe? O contexto geral daquilo ali. É uma parte um pouco mais rasa, superficial, tá bom? Já a compreensão vai um pouquinho mais embaixo, tá? A gente entende o que está sendo dito literalmente. A gente passa a ler realmente aquele texto. A gente localiza ali informações explícitas, ou seja, aquelas que estão, sabe? Estão para fora, elas não estão escondidas, elas estão literalmente ali. E aí a gente vai conseguir responder sobre o que é esse texto. Então a gente consegue ver o tema dele. Então, se eu pegar, por exemplo,
Deixa eu ver, uma receita de bolo de chocolate, que eu tô com fome. Então, uma receita de bolo de chocolate. Lendo aquilo ali, eu vou saber que é o quê? Eu vou analisar primeiro. Ok, isso daqui é uma receita, porque tem um formato ali, tem uma imagem de um bolo de chocolate ali no canto. Ok. Agora, quando eu for compreender, eu vou saber quais são os ingredientes. Eu vou saber do que é realmente aquele bolo, porque só tinha uma assadeira com uma calda de chocolate em cima, poderia ser de cenoura, poderia ser de qualquer outra coisa. Então, eu vou saber informações que estão mais escancaradas no texto, que elas não estão escondidas, tá bom? E aí, nós vamos para o terceiro nível, tá bom? Que é o mais profundo, que é da interpretação, tá bom? Que vai a gente lê além daquilo que está escrito, a gente lê entre linhas, sabe? Então a gente vai entender as intenções, os contextos, implicações e sentidos ocultos que tem ali naquele texto, tá bom? Eu gosto de eu amo esse exemplo, mas eu gosto de pensar naquela música, eu acho que é do Caetano Veloso. Eu não sei se é do Caetano Veloso, eu peço perdão se eu estiver errado. Mas que é: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Essa música, ela foi censurada. Ela não foi censurada, perdão. Ela foi lançada durante a ditadura militar e aqui no Brasil. E aí, por que ela não foi censurada? Porque estavam e pensaram, né, que esse cálice seria o quê? O copo, né? Cálice, tal. Porque tá falando de vinho e tal. Só que cálice, se a gente for dividir a palavra, né? Cálice, de se calar. Então, faltou ali uma interpretação de texto, né? De quem cuidava ali. Então, assim, o que o autor quis transmitir com isso? Ele está simplesmente recusando o cálice de vinho tinto que o pai dele está oferecendo? Não, ele está querendo afastar, ele está pedindo para se afastar do cálice, né? Daquele movimento que faziam com que as pessoas eram censuradas, né? Que as pessoas fossem censuradas. Então, o que o autor ali quis transmitir? Que ele era contra a ditadura, que ele era contra a censura que estava acontecendo, tá bom? Como que a gente faz essa interpretação? Como que a gente faz isso? Indo a fundo no texto, lendo as entrelinhas, tá? O que é entrelinha? É o que o autor quis dizer, o que o autor quis transmitir, mas ele não colocou literalmente, tá bom? Isso que é ler entrelinhas, tá? Então vamos lá, gente. Quais são as estratégias de leitura que a gente tem que ter ali, a gente tem que usar enquanto a gente estiver lendo um texto naquela prova ou quando a gente estiver se preparando para fazer uma prova, tá bom? Então, primeiro, fazer perguntas enquanto a gente está lendo, tá? Então, o que o autor quis dizer com isso? Ou o que significa isso? Ou quando isso foi lançado, tá bom? Geralmente, quando eles colocam uma notícia ou um texto numa prova, eles colocam lá o ano, né, de quando foi. Eu não quero falar lançado, publicado. De quando foi publicado. E é muito interessante porque com isso a gente consegue relacionar o texto ao contexto. Então, o contexto histórico, cultural, social. Então, se a gente pegar um texto que foi publicado em 2020, por exemplo, 2020, 2021 aqui no Brasil, a gente já vai saber qual que é o momento histórico ali. Por quê? Porque foi durante, né, o fatídico evento mundial, aquele evento histórico que ninguém queria passar, mas passamos, tá? Então, a gente consegue relacionar o texto com o contexto histórico, cultural, social. A gente começa a prestar mais atenção a imagens e metáforas que pode estar sendo utilizado ali, tá bom? Quando a gente está se tratando de um gênero textual, né, dissertativo argumentativo, que é o que mais cai, o que mais cai não, é o que despenca. Despenca. Em 99,9% das provas é texto dissertativo argumentativo. Eles não vão utilizar metáforas, tá? Porque metáfora é uma figura de linguagem. Então, eles vão ser um pouco mais literais. Só que, se tiver alguma imagem, a gente precisa ter essa malícia. A gente precisa ter esse nível de interpretação para saber o que aquela imagem está querendo passar para a gente, tá bom? E claro, como eu já falei aí, identificar o gênero textual, tá bom?
Alguns anos atrás, alguns não, acho que já tem bem uns 15, 16 anos, teve um caso de um jovem que, enquanto estava fazendo a redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, ele colocou o quê? Uma receita de miojo no meio, que foi assim o ícone, o ápice daquele ano. Nossa, colocou a receita de miojo na redação do Enem e tal. Eu nem lembro qual que foi o desfecho dessa história. Eu sei que isso aconteceu e ele acabou indo contra o gênero textual ali. Eu não lembro se na época já tinha essa regra de seguir o gênero textual, mas ele conseguiu por lá, colocou dentro do gênero, enfim, foi um Lollapalooza, sabe? Fizeram um auê em cima disso. Mas enfim, então essas são as estratégias de leitura que a gente precisa fazer, a gente precisa usar. Então, fazer perguntas enquanto a gente lê, identificar o gênero textual, tá bom? Se é uma receita, se é um manual de instruções, se é um gênero dissertativo argumentativo. A gente precisa relacionar o texto ao contexto histórico que foi escrito, tá bom? Histórico, cultural, social, e também prestar atenção a imagens e metáforas, tá bom? Porque elas escondem e falam bastante coisa ao mesmo tempo, tá bom? Pessoal, para concluir então, tá? A leitura crítica amplia a nossa visão de mundo, ela abre portas imensas, tá bom? Cada tipo de texto pede um olhar atento às suas especificidades, então cada texto é um mini universo ali que a gente precisa estar muito atento às suas características, suas especificidades, tá bom? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está tratando de interpretação de texto, tá bom? E praticar a análise, né, que é o mais superficial ali. A compreensão e a interpretação, né, é essencial para uma comunicação eficiente, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha esclarecido algumas coisas aí para vocês. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, esse vídeo já está em quase 23 minutos, mas quem tiver alguma dúvida, por favor, me mande uma mensagem, escreva aqui nos comentários. Aí durante o vídeo eu deixei o meu Instagram aí para vocês. E é isso, gente. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe para aquela pessoa que não manja muito de interpretação de texto e tal, que quer saber um pouco mais de língua portuguesa. Eu quero ser mais frequente aqui nesse canal, porque, olha, tem muito tempo que eu não postava alguma coisa aqui. Vou continuar fazendo isso, tá bom? Postando os vídeos, principalmente em cima do edital do TJ daqui de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário, tá bom? Mas sobre língua portuguesa, que é a minha expertise, né? Onde eu sou formada, tá bom? Então, aguardem aí vídeos voltados para língua portuguesa e para redação, tá bom? Então, beijo, gente, e até mais!